Glória a Deus, irmãos. Boa noite, paz. Vamos estar de pé, vamos orar. Glória a Deus. Pai, nós adoramos o Teu nome na beleza da Tua santidade, Senhor. Colocamos os nossos corações, a nossa vida diante de Ti. Colocamos, Pai, tudo o que temos e tudo o que somos. O Senhor, Pai, nos conhece mais do que ninguém. O Senhor sonda, Pai, os nossos corações, esquadrinha, Pai, a nossa vida. E sabe, Pai, se há algum caminho mau em nós. Por isso, Pai, nós colocamos o nosso coração. Porque quando falamos, Pai, do recurso, das finanças, nosso coração muitas vezes se inclina, Deus, para aquilo que não é Teu. Por isso, Deus, sonda-nos e vê se há em nós, Pai, algum caminho mau. Que possamos ser achados, Pai, aqueles que de fato Te amam verdadeiramente, Pai, acima do dinheiro. Porque a Tua palavra diz que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, Pai. Por isso, Pai, acha os nossos corações rendidos a Ti, Pai. Abre os céus nessa noite. Destrói, Pai, tudo aquilo que vem contra o conhecimento de Deus, Pai. Tudo aquilo, Pai, que vem contra o Senhor, contra a Sua obra, Pai. Nós removemos, Pai, desses céus toda a resistência, tudo aquilo que não provém de Ti. Tudo aquilo que meu Pai Celestial não plantou. Seja cortado, Pai, lançado no fogo, como diz a Tua palavra. Já está posto, Pai, o machado à raiz da árvore. E assim, Pai, será poldado, cortado e lançado no fogo, Pai. Nós adoramos a Ti, Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor com uma canção, queridos. Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus.
teu nome, Senhor. Obrigado, Deus, pela adoção através de Cristo Jesus, Senhor. Obrigado, Deus, pela identidade que nos foi entregue, Pai. Queremos, Pai, reagir à altura daquilo que nos foi dado, Deus. Que possamos reagir, responder à altura daquilo que nos foi entregue, Pai. Porque se entregamos menos, Pai, não é válido. Precisamos entregar aquilo que o Senhor pede, Pai. A nossa vida, os nossos recursos, tudo, Pai, que há em nós, tudo que há em nós, precisa responder à altura daquilo que o Senhor nos pede, Pai. Senão não estamos respondendo, Pai. Nós adoramos a Ti na beleza da Tua santidade, Deus. Queremos, Pai, nesse momento tirarmos os nossos dízimos, ofertas, primícias, molas, e que possamos, Deus, continuarmos em frente, Pai, ofertando e abençoando a obra de Deus, Pai, porque tudo que o Senhor nos deu, Pai, diz respeito de fato a semearmos na Tua obra, diz respeito a devolvermos, Deus, aquilo que Te pertence. Nós oramos em nome de Jesus, amém, queridos? Glória a Deus. Sai do seu lugar, traga as suas ofertas. Por Ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos, a paz. Vamos para mais uma aula, quarta aula, amém? Duas de libertação familiar e a segunda agora de libertação financeira, amém? Por que libertação, irmãos? Porque de fato, a Bíblia nos relata, nos mostra que somos cativos nessa área, e extremamente cativos. Falamos na aula passada que não tem outro Senhor que Deus estabeleça mais, que roube, o coração do homem dele, senão Mamon, o Deus das riquezas, ok? Então, sempre falamos, como eu disse na aula passada, que olhamos as pessoas e as pessoas precisam ser libertas, às vezes da pobreza. Deus até quer dar algo a mais e às vezes a pessoa não recebe, ou a pessoa vive como se fosse uma miserável, e não é isso que Deus quer. Porém, o rico também deve ser muitas vezes liberto da riqueza, amém? Porque muitas das vezes estamos lidando com o recurso, nosso coração na verdade, está lidando de uma forma incorreta, amém? Para nós começarmos essa aula, falamos na aula passada sobre sacerdócio, lembra? Quem lembra, Avodá, fala sobre cultivo da terra, fala sobre prestar culto, e aquilo ali, quem pegou aquilo ali, irmãos, é extremamente importante. Aquilo ali fala do nosso sacerdócio. Não tem como falarmos de finanças sem falarmos de sacerdócio, amém? Estamos acostumados, porque na antiga aliança, nós víamos o sacerdote, ou o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, ele estava sempre fazendo o quê? Aquele serviço, de expiação, era ali Yom Kippur e aquelas outras da manhã e da tarde, que era feito aqueles sacrifícios, ou as ofertas. E nós olhamos para o sacerdote, nós sempre focamos justamente nesta área, e nós esquecemos de focar que hoje o nosso sacerdócio diz muito respeito à questão também financeira. Por quê? Porque falamos na aula passada sobre essa administração da terra, ok? De nós administrarmos a terra, amém? Hoje eu queria falar com você sobre as contribuições. Aí a gente diz, pastor, dízimo está mais do que correto. Que bom, irmãos, que tivesse tudo correto. E isso, quando a gente fala, não dizemos respeito apenas à questão, a igreja Mevan aqui em Uberlândia, não. Nós dizemos respeito no geral, tá? Que bom que nós tivéssemos kit com isso. Eu vou mostrar para você algo em ofertas hoje, que
Eu já falei aqui uma vez ou duas vezes isso. Eu quero relatar e mostrar para você hoje novamente que é algo extremamente importante. Amém? Para nós começarmos, precisamos entender o seguinte: quando nós olhamos toda a literatura do Antigo Testamento, a literatura veterotestamentária, nós vemos que existiam leis naquela época, tá? Você pega Levítico, a palavra Levítico vem de lei, tá? Tanto em Levítico como em Deuteronômio, ali haviam várias e várias leis. Que leis eram aquelas? Tinha as leis cerimoniais, as leis morais e as leis cíveis. As leis cíveis eram justamente as leis que falavam o quê? Da sociedade, de como eles deveriam viver em sociedade. As leis cerimoniais estavam dizendo a respeito justamente a questão do sacrifício, como eles deveriam fazer aquele sacrifício. E haviam as leis morais, que falavam o quê? De princípios eternos do Senhor, que Israel deveria seguir esses princípios, ok? Por exemplo, estratégia de guerra, eles tinham, se um homem morresse em batalha ou morresse dentro do campo, eles tinham como, alguma estratégia para tirar aquele homem daquele local de batalha, de guerra, para não ali produzir, por exemplo, doenças às outras pessoas que estavam no arraial. Então, isso eram leis, que a Bíblia aborda, que nós temos aqui, e que muitas vezes nós passamos por cima, mas são leis interessantes que Israel já vivia, ok? Então, quando nós olhamos essa palavra, lei, quem lembra do que falamos? A gente sempre dá uma puxadinha na escatologia aqui, Quem lembra do que falamos que quando nós olhamos o homem da iniquidade, a palavra anomia significa aqui, o homem sem lei. Então, o que Deus fez? Entregou a lei ao homem. Quando nós olhamos para os recursos, nós precisamos entender o seguinte: é uma lei. Se é uma lei, Deus está exigindo cumprimento. Então, pastor, mas o meu dízimo, eu vou dar uma administrada, eu vou fazer, está errado. Por quê? Porque nós estamos aqui para ensinar. Então, se olhamos para os recursos e vemos, que é uma lei, dentro das leis financeiras, que a Bíblia em Levítico vai, até, irmãos, o atraso do dízimo, a Bíblia fala sobre o percentual de entrega, quando você for devolver, o percentual que você tem para devolver certinho. Você sabia disso? Nós não sabemos, passamos por cima e vamos vivendo uma vida meio conturbada. Só que a Bíblia fala tudo sobre isso, ok? Então, quando eu vejo aqui a palavra lei, nós estamos vendo que dentro das contribuições, essas contribuições são leis. Então, pega lá, por exemplo, quem conhece aqui a lei da gravidade? Amém? Se você pegar uma caneta e jogar para cima, o que ela vai fazer? Ela é puxada para o centro da terra, por causa da lei da gravidade, ok? E existem muitas outras leis, que estão atreladas ao universo, à criação, e essas leis, de fato, estão ligadas também a Deus. Agora, quando nós olhamos para a lei de Deus na Escritura, nós pegamos lá Israel, as leis cerimoniais, que elas foram cumpridas em Cristo. Nós pegamos as leis morais, que são os princípios que permanecem para nós, e nós pegamos as leis civil. Então, a lei civil, na verdade, são as leis de como eles deveriam viver em sociedade. Então, isso também passou, por quê? Porque nós estamos em uma outra realidade, em um outro contexto hoje, ok? Agora, dentro da lei moral, a Bíblia falava sobre como lidar com o recurso, e na maioria das vezes, muitas coisas não passaram. Então, quando eu pego aqui, quais são as leis de contribuições, na verdade, ou de contribuição, que a Bíblia nos menciona? Nós temos o dízimo, a oferta, as esmolas e as primícias. Pastor, mas é muita contribuição. Tira o escorpião do bolso, que aí dá certo. Amém? Porque essas são
as contribuições que são mencionadas na Escritura, ok? Então ela é uma lei. Se é uma lei, é para ser cumprida, assim como o universo, tá? Ele vai vivendo debaixo de algumas leis, como a da gravidade. A Bíblia também menciona esses 4 tipos de leis financeiras, ok? Dentre isso aqui, existem algumas outras questões de quando um homem, na verdade, roubava, ele tinha, como fazer uma oferta de expiação. Quando o homem, na verdade, ele saqueava, uma outra pessoa, ou ele tomava um outro bem. E aí tem todo um contexto dentro da Escritura que muitas vezes nós passamos o olho e não conhecemos. Porém, Deus fala sobre tudo em relação a lidar com o próximo, lidar com o comércio, lidar com tudo, está escrito. Porém, dentro dessas 4 leis, nós queremos falar um pouquinho, nós não temos como falar. Isso aqui dá uma escola, irmão, de 6, 7 ou mais aulas, só para nós explicarmos só sobre o dízimo, aonde começou, o porquê, aonde, os 10% e etc. Porque os 10% começou lá na antiga aliança, lá a partir de Abraão, e a gente vai vendo essa questão de 10 em toda a Escritura, mas nós não temos tempo para explicar, e não é o propósito. Por quê? Porque o propósito é a gente dar uma passada em cima das contribuições e vermos, irmãos, que se nós precisamos de mais alguma coisa para a gente poder contribuir, de fato, aí que a gente precisa mais de libertação, ok? Vamos querer contribuir de forma correta, e contribuir de forma correta também fala de libertação, porque se eu não quero contribuir de forma correta, alguma coisa está errada, ok? Porque a Bíblia menciona isso. Vamos lá, para a gente começar, dízimo, por exemplo, nós já sabemos que dízimo, ele vem da palavra a 10ª parte, ok? A palavra no original significa a 10ª parte. Então, a palavra no original, dízimo, significa 10ª parte. Isso significa 10%. Irmãos, deixa eu dizer, eu fui da Assembleia de Deus muitos anos, e eu ouvi algo dentro da Assembleia, que eu continuo concordando, e que é uma realidade. Você sabia que os pobres são os que mais contribuem com a obra de Deus? Irmãos, tempo de Assembleia de Deus, da onde eu era 20 anos atrás, nós não tínhamos muitas pessoas, ou se você pegar 40 anos atrás, tempo da minha avó e etc., nós não tínhamos muitas pessoas, porque os crentes eram quem? Aqueles chulé, ignorante, aqueles que não valiam nada, aí esses eram os crentes. Depois essa coisa foi mudando, isso é uma realidade. Irmãos, a obra missionária nunca parou, a obra de Deus nunca parou. Irmãos, há 25 anos atrás, quando eu fazia parte da Assembleia de Deus, no Rio de Janeiro, irmãos, eu via a igreja investir em missões como ela não investe hoje. Então deixa eu dizer uma coisa para você, e nós tínhamos muitas viúvas, pessoas assalariadas. Por quê? Porque o pobre às vezes tem que se libertar da pobreza, mas o rico tem que se libertar da riqueza. Aí o camarada aparece na igreja, vamos supor lá, ele ganhou 10 mil, 20 mil, 30 mil, ele vai lá e dá 500 reais, meu dízimo. Por que não é dízimo? Porque não é 10%. Lembra aqui da escola de recursos? O pastor Douglas fala muito sobre o código errado. Lembra do código de barra? Ele fala do código errado, eu juntei com o código de barra, aí deu certo. O que acontece? Quando nós pegamos e vamos passar um produto, está aqui, código de barra. Aí o cara vai bipar, se tiver um desse número aqui errado, o que vai acontecer? Aparece lá, código errado, erro, não cadastrado e etc. Então se a gente pega o nosso dízimo e dá com o número trocado, lá no céu vai dizer assim, não cadastrado, não foi computado. Por quê? Porque nós estamos dando uma oferta. Ah, pastor, então quer dizer que eu nunca dei dízimo? Talvez você nunca deu um dízimo então.
Por quê? Porque é 10%. Se não for 10, é oferta. Então eu estou roubando a Deus os dízimos? Sim. Então você nunca deu um dízimo. Por quê? Porque o dízimo é 10%. Então ele não é 9, mas também não é 11. Quanto que é o dízimo? 10. É a 10ª parte. Foi o que o Pai estabeleceu na Escritura. Ok? Então eu preciso dar. Ah, pastor, mas 10 do meu salário é muita coisa. Deixa eu dizer, Deus não quer 10 do teu dinheiro. Ele não quer 10% do seu dinheirinho. Ele é dono do ouro e da prata. Amém? Na verdade, Ele quer que você fique com 90% de tudo que é dele. Amém? Não, mas 10% é muita coisa, pastor, e meu Deus, como é que vai ser? Ele não quer os 10%. Ele está dizendo, me dá 10%, eu tenho tudo, fica com o restante, 90% que é meu, tudo é meu. Amém? Então a mentalidade, ela precisa ser liberta, porque muitas vezes nós temos dificuldade de entregar isso aqui. Quem é fiel no pouco, sobre o muito, o Senhor nos coloca. E quem é fiel no pouco também sabe ser fiel no muito. Então nós precisamos entender, querido, que quando você passa a ser fiel no pouco que você tem, você vai ter mais facilidade de ser fiel no muito. Então, pastor, irmãos, tem tanta gente que chega para a gente e fala assim, pastor, eu queria tanto que Deus me abençoasse, que Deus, sabe, me prosperasse. Pô, eu ia fazer tanta coisa. Eu falei, irmão, é tanta coisa, irmãos. Sabe por que Deus não dá? Porque não ia fazer. Porque o dinheiro, irmãos, não é o dinheiro, né? O amor ao dinheiro é terrível. Deus não tem problema de você ter, Deus tem problema de você amar o que você tem, amar o dinheiro. Amém? Então, querido, dízimo, nós não, já te falei, não temos como explicar todo o porquê desse dízimo, que começa lá em Abraão, pagãos, né, pagamento de terra, guerra e etc e tal, mas dízimo está ligado à 10ª parte, 10%. Se você não entrega os 10%, justamente você está fazendo apenas uma contribuição, ok? Quando nós olhamos, pastor, vou para a internet, lá na internet fica uma briga, né? Cadê o dízimo na nova aliança? Não tem. Tem. Mateus, se você está anotando, em Mateus 23, ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã. Olha aqui, os escribas, os fariseus, eles davam os dízimos, ok? Dízimos da hortelã, do entro, do cominho, e tem negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Para aqui. Primeira aula, quem estava aqui? Não é várias vidas, é uma vida só, não são várias, ok? Então nós não somos gato, nós não temos 7 vidas. Você tem uma vida com várias áreas. Olha o que o Senhor está dizendo para eles aqui. Primeira coisa, está confirmando que eles entregavam dízimo, ok? Além de entregar o dízimo, está dizendo o seguinte: estão negligenciando os preceitos mais importantes da lei. Então, pastor, eu sou um ótimo dizimista. Tem gente, irmãos, que às vezes dá o dízimo, é porque nós temos que pegar, né? Não tem como falar, né? Não quero, não... eu já fiz, né? Não quero, porque a gente, lá em Copacabana, uma mulher entrou, a gente sabia que ela é prostituta. Ela falou, então, eu quero dar um dízimo. E eu estava com o obreiro, eu falei, eu não posso receber esse dízimo. Literalmente eu falei. E ela ficou olhando, eu falei, ó, a procedência. Aí ela começou a chorar. E eu falei assim, Deus vai te abençoar, vai te dar algo melhor, vai abençoar a sua vida. Fica esse dinheiro para você. Eu quero que Deus toque a sua vida. Só que, de qualquer outra forma, de qualquer outro trabalho, de qualquer outra coisa, irmãos, quando entra, nós não sabemos, irmãos, da vida da pessoa, não sabemos nada.
Então o que acontece aqui, querido? Nessa situação, a Bíblia está dizendo que os escribas e fariseus, eles entregavam o dízimo. Então esse é um princípio. Você vê que nos dias de Jesus, na nova aliança, eles ainda entregavam o dízimo, porque o dízimo é um cumprimento perpétuo, ok? Segunda coisa, eles estão entregando, mas estão negligenciando os preceitos mais importantes da lei. O que significa isso aqui? Não adianta eu só dar o dízimo e ter uma vida torta. Então a pessoa, ela quer entregar o dízimo, ela quer comprar Deus, ela quer pagar lá, pronto, tô quite com Deus. Não, e o resto da sua vida? Então se a sua vida por inteiro ela não vai bem, você, pastor, eu devo continuar dando dízimo? Deve, mas você tem que olhar o outro lado da vida também. É claro que você não deve de parar de dar o dízimo, porque senão aí começa a ficar pior ainda. Por quê? Porque nós sabemos que não entregar o dízimo, está ligado àqueles espíritos que atuam na vida da pessoa. Lembra lá o cortador, o migrador, devorador e o destruidor. São 4 espíritos que são acionados. Como é que sai, pastor? Jejum e oração? Não. Consertando a sua vida financeira com Deus, entregando ao Senhor que tem que ser entregue, ok? Então, Joel capítulo 1, versículo 4: o que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu, e o que ficou do gafanhoto, a locusta comeu, e o que ficou da locusta, o pulgão comeu. Então isso está bem claro que está ligado, a 4 tipos de espíritos que são liberados. Então olha aqui o que a Bíblia está dizendo. Isso aqui é como se fosse uma escada assim, ó. Então ele vai, um comeu uma parte, sobrou, e o que sobrou vem o outro, ó, come, e o que sobra vem o outro e come. Isso significa, a pessoa está aqui bem, aí ela começa a roubar a Deus, literalmente, ok? Aí ela perde o emprego, de perder o emprego, ela fala, o negócio agora ficou ruim, mas depois de perder o emprego, agora ela vai sofrer lá na sua casa, uma ação oficial de justiça, etc, etc e tal, vai perder a sua casa, seu imóvel. Irmãos, esses espíritos vão atuando até a pessoa chegar na mendigância, até a pessoa chegar nas ruas, até a pessoa falecer na rua, até a pessoa acabar com a pessoa. Então deixa eu dizer uma coisa para você, a única coisa que nós temos é o cumprimento do princípio, é isso que expulsa esses espíritos que está mencionando aqui em Joel 1,4, ok? Não tem outra forma. Então, em Malaquias 3, nós conhecemos, Malaquias 3, de 8 a 12, uma passagem muito conhecida, acho que aqui todos conhecem, vai falar sobre, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, ok? Olha o que ele diz, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, roubar é bom? Você gosta de ser roubado? Não, você rouba? Agora imagina roubar a Deus. Já parou para pensar nisso? Estou roubando de Deus agora. E a Bíblia não tem medo, irmãos, de falar essas coisas. Amém? No que, olha aqui, roubará o homem a Deus. E ele está afirmando aqui que rouba. Aí chega no 10, passagem que nós conhecemos, trazeis todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento aonde? Na minha casa, depois fazei prova de mim. Então a prova que fazemos do Senhor é após consertarmos a nossa vida e entregarmos o dízimo. Amém? Diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela advenha a maior abastança. E por causa de vós, pronto, entreguei, consertei, estou quite com Deus, e por causa de vós, repreenderei o devorador. Por que ele só falou devorador? Se tem o que corta, o que migra, o que devora e o que destrói. Por que ele só falou devorador?
Porque, irmãos, o devorador é a ponte para o destruidor. E o destruidor, de fato, é quando nós entramos em pane geral. Então, enquanto ele corta, ainda dá para resolver. Enquanto devora, aquele restinho que ainda tem, ainda dá para se resolver. Quando vem, irmãos, o devorador, nós começamos a entrar numa situação crítica. E do devorador vai para o destruidor. Que aí, irmãos, são pessoas que hoje mendigam nas ruas, saíram de dentro das nossas igrejas e etc. Ok? Então nós precisamos ficar atentos a isso aí. Amém? Então, até aqui nós entendemos, irmãos. Vamos lá, não vou demorar muito. Deixa eu dizer, você já viu quanto que é para fazer um despacho lá no centro, do candomblé, umbanda e etc? Você já viu? Que isso, pastor? É, irmão, a gente tem que ser realista. Não é? Tiago sabe disso muito bem. Como que nós estamos aqui na casa de Deus, irmãos, ofertando as moedinhas da viúva? Pastor, mas a viúva ofertou. Mas era a viúva, irmão. Você não é a viúva. Quem é você? Você não é a viúva. Todo mundo quer se colocar no lugar da viúva. Você não é a viúva. Você pode estar na condição dela um dia, mas você não é a viúva. Amém? Se você pegar, irmãos, tem trabalhos lá de 10, 20, 30, 50, 60. E vai indo. E aí, irmãos, o que a gente faz? Vamos entrar em oferta agora? Dízimo aqui está certinho? Eu quero hoje declarar algo sobre a sua vida que vai mudar a nossa história. Amém? Dízimo aqui está certinho? Então, irmãos, recebeu, é uma contribuição, 10%. Não, eu fui lá e botei um dinheirinho lá. Então você deu apenas uma oferta. Então o dízimo é 10% daquilo que você ganhou, ok? Então vamos lá, o camarada ele ganhou R$1.000, então ele está com dízimo agora de quanto? De 100, ok? Vamos lá para a oferta agora. Oferta, nós entramos no princípio que eu amo, que está escrito aqui dizendo o seguinte: se nós voltarmos um pouquinho, roubará o homem a Deus? Sim. No que nos roubais? Nos dízimos e nas ofertas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Isso aqui é marido e mulher. O que nós pensamos? O dízimo, peguei, entreguei, coloquei na salva. Salvei meu mês, pronto. Meu Deus, entreguei meu dízimo, pronto, acabou. Não, está só começando, porque você está entregando uma coisa só. Então, o que é a oferta? A oferta é a mulher do dízimo. O dízimo e a oferta. No que me roubais? Nos dízimos e nas ofertas. Os dois estão juntos, caminham juntos. Então vamos lá, o camarada ganhou R$1.000, ok? Aí ele deu o dízimo, quanto? 100. Quanto que ele dá de oferta? Minha oferta do mês. Mas quanto que ele ganhou? Está desproporcional ou não? Está desproporcional aqui também? Sabe o que é isso? Uma oferta pedófila. Eu batizei desse nome. Por quê, irmãos? Porque não bate isso aqui. Pastor, mas a oferta é voluntária. Sim, mas não é manca. Eu não tenho tempo de discorrer. Levítico fala pelo menos cinco classes de ofertas e pelo menos 12 tipos de ofertas em Levítico. Pelo menos 5 classes: expiação pela culpa, expiação pelo pecado, holocausto, 5, e pelo menos 12 tipos de ofertas. O que eu quero dizer para você? Nós chegamos, entregamos o dízimo. Tem gente que é fiel no dízimo e fala: pastor, entreguei, meu Deus, ufa, graças a Deus.
Me livrei desse negócio. E aí você diz, glória a Deus, pelo menos ele é fiel no dízimo, amém? Mas e as ofertas? Quem ama missões aqui? Amém? Vamos fazer aqui a oferta então. Quantas pessoas nós temos aqui hoje? Bota aqui 60? Não sei. 60 pessoas aqui, vamos supor. Se cada um aqui que ganhou, tem alguém que ganha mais de R$1.000 aqui? Ou todo mundo? Irmão, vamos ser claros. Tem alguém que ganha mais de R$1.000? Tem gente que ganha 5, tem gente que ganha 10. Sim ou não? Então, se eu pegar e botar pelo menos R$50, vezes quantas pessoas tem aqui? Quanto que vai dar? $300, né? 3.000, gente. Quem falou 300? 3.000. Pergunta quantos missionários eu sustento com 3.000. Agora, o engano sustenta. O engano pede um despacho de 60 mil e o povo lá dá. Aí a gente vem para dentro da casa do Senhor, irmãos, dá R$2 de oferta. Pastor, mas meu Deus, essa é a minha oferta. Não, irmãos, tira o escorpião do bolso, deixa de ser miserável. Em nome de Jesus, arranca isso da sua vida. Você quer que, pastor, mas eu estou passando. Amém, você está passando. E antes de passar, como é que você fazia? Ah, estou passando, amém. Depois de você passar, o que você vai fazer? Vai continuar? Costumou, né? R$2, R$2, R$1. Costumamos. Uma oferta manca, uma oferta pedófila, miserável. Essa é a verdade. Porque as ofertas que eram tragas, por exemplo, do cordeiro, irmãos, era sem mancha, sem mácula. Se o animal tivesse mancando uma perna, não poderia. Se o animal tivesse cegueira, não poderia. Se o animal tivesse doente, não poderia. Você sabia disso? Nós trazemos uma nota de R$2, chechelenta, federosa, com durex, e dizemos, minha oferta ao Senhor. Deus só não nos consome porque é Deus. Como diz o pastor Luiz, só Deus para gostar de gente. Está assustado, irmãos? Isso é escola do reino. Aqui ou vai, irmão. Não tem ficar não. Posso fazer outro cálculo aqui? Posso fazer? Se nós, vamos supor, botar aqui 3.000. Você pode dar uma oferta de 100? Quantas pessoas tem? Dá 6.000. Um aluguel do imóvel novo para a gente. Só em oferta. Mas a gente é miserável. A gente é miserável. 6.000 o valor de um imóvel. E é isso que eu vou trabalhar nessa igreja a partir de hoje. Sabe por quê? Senão a gente vai ficar aqui chupando dedo. Tem alguém aqui? Deus falou comigo essa semana. Sabe por quê? Porque o pastor que puxa para ele, irmãos, e bota isso aqui na cabeça, morre, sucumbe. Por isso tem pastor dando tiro na cabeça, tomando remédio, se matando, depressivo. Porque bota a igreja na cabeça, quer levar a igreja na cabeça. Irmãos, a igreja não é minha, é do Senhor. Quem sustenta é Ele, através de quem? De nós. É só ensinar. Agora, irmão, se você não quiser fazer, é você com Deus, irmãos. E é Deus que vai tratar com você. Pastor, então está coagindo. Não estou coagindo não, é libertação isso aqui. Por que quando é demônio a gente pega, sai, pá, pum, aquele negócio todo? E nas finanças o que a gente faz? Ah, irmão, dá 5 em vez de 2. Não, é libertação. Sai o demônio do teu bolso. O escorpião está amarrado aí dentro. É desse jeito mesmo. Amém? Eu não estou pedindo para mim, irmãos. Eu estou pedindo para a obra de Deus. É para a obra do Senhor. Está aqui, ó. Se você der 100 por mês, irmão, 60 pessoas. Nos reunimos aqui, ó, 100, 120 pessoas aos domingos. Nós temos aqui um valor de um imóvel. Acabou. Qual é a dificuldade? Pastor, o que eu faço então? Quando você for dar o seu dízimo,
já bota lá sua oferta escrita também. Pronto, você resolveu. Só que deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe com o que a gente está acostumado? Com a religião. Salvinha, sabe essa salvinha da igreja católica? A gente está acostumado. Então todo culto a gente tem que ir lá e botar as moedinhas. Todo culto a gente tem que ir lá e botar os R$2. Vai chegar uma hora, irmãos, que eu vou falar: irmão, vem trazer as ofertas. Ninguém mais vai levantar. Por quê? Porque você já deu, olha aqui, ó, 200, 300, 400 de oferta. Quando? Pastor, está aí a oferta, acabou. Não dou mais nada no mês. Pronto. A não ser, recebi uma outra coisa, quero dar mais, então dá mais. A gente vê o vídeo lá, passa vídeo, missões, eu não sei aonde. Emotivo demais a igreja, irmãos. Desculpa, mas Deus me chamou para destravar. É desse jeito mesmo. A gente vai ou vai. Porque, irmão, não tem condição. Depois, se você tiver interesse, numa reunião dessa aqui, você me chama aqui após o culto e fala: pastor, quando é a oferta hoje? Eu vou te contar para você cair para trás. E Deus essa semana falou comigo: se tu não fizer, eu que vou te pegar. Eu falei: eu estou fora. O senhor não me pega não. Porque vai pegar eles, eu estou fora. Eu estou passando o que o senhor falou. Eu sou assim, irmão. Deus falou comigo essa semana. E a escola já virou um culto. Amém? Então nós precisamos entender, querido, que ofertas estão andando junto com os dízimos. As ofertas andam juntos. Nós não temos como desmembrar isso. No que me roubais? Nos dízimos, nas ofertas, estão juntos. Então, quando, irmãos, eu entrego dízimo, eu entrego ofertas ao Senhor também. E como que nós começamos a melhorar isso? Irmão, deixa eu dizer, nós viemos ao culto, colocamos R$5 numa salva, saímos daqui e gastamos 100 no restaurante. Nós não amamos a obra de Deus, como nós falamos, nós não amamos. Aqui a gente se emociona, mas a gente não ama como a gente fala que ama. Porque, irmãos, para gastar 100 ali fora é 1 minuto. Estou mentindo? Para gastar 100 ali fora é 1 minuto. Ah, não, só hoje, vou dar uma relaxada, vou... 100, 200, 300. Aí chega no meio da semana: não, precisamos dar uma relaxada também, hoje de novo. Aí chega na igreja, R$2, com durex. Deus vai amarrar esse escorpião no seu bolso. E do meu, se tiver, sai em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos para frente. Não quero nem falar de oferta, depois eu vou dar um estudo para vocês sobre oferta. O Senhor está falando, querido. Amém. Vamos lá, o que mais tem agora? Esmolas. O que eu quero trabalhar com você sobre esmola? Você que está anotando, Deuteronômio 15, 10. Deuteronômio 24, 21. Fala sobre a questão dos necessitados. Nós não temos tempo para ler, você anota aí. Levítico 19 também é profundo sobre as esmolas. O que eu queria falar com você sobre isso? Pastor, o que é esmola? Como disse o Natan aqui na pregação dele, a esmola não é moedinha de 10 centavos no sinal, tá? Agora olha para mim aqui. Olha como que o mundo, o sistema, ele pega e distorce aquilo que Deus diz. Por exemplo, o que nós acostumamos? O cara vem no sinal lá, bate na porta, no carro lá, tem uma moedinha. Aí você fala: vou te dar uma esmolinha. Você pega uma moeda de 10, 50 centavos, dá na mão dele. Uma moeda de 10 centavos, ele não compra nem uma mordida de um aqui não é joelho, é enroladinho, né? Nem uma mordida, irmão. Nem uma mordida, se ele quiser. Chegar no restaurante, 10 centavos, dá uma mordidinha. Não, mordidinha não pode não, filho. Mordidinha aqui é R$1, porque o negócio é 6, 7 conto. Sim ou não? E aí a gente pega o quê? Dá lá a moedinha, certo? Pensa comigo um negócio. Por que nós fomos acostumando com esse negócio? Porque pegaram da Bíblia, está escrito aqui esmola, pegaram da Bíblia, levaram para a rua. Só que quem manda, irmãos, quem manda é a Bíblia, não é a rua.
não é o ditado popular, quem manda é o que está escrito aqui, ok? E o que está escrito aqui, irmão, se você pegar nesses textos, nós vamos ter uma escola depois sobre recursos. Se você pegar nesses textos, você vai ver o cuidado de Deus com os necessitados. Você sabia que quando nós olhamos para Sodoma e Gomorra, que Deus mandou Ló sair de lá, etc, etc e tal, quando nós olhamos Sodoma e Gomorra, o que é a primeira coisa que nós pensamos? Promiscuidade, correto? Então era uma terra promíscua, abominável, orgia, uma desgraça e tal, e Deus falou, corre, sai daí. Aí Ló, sua mulher, etc, foram o que? As suas filhas saindo. Só que quando você pega em Ezequiel, ele vai falar que a pior coisa que tinha em Sodoma não era a promiscuidade, que todo mundo diz que era. Era, irmãos, a falta de repartir o pão. Por quê? Porque isso para Deus na antiga aliança era gritante. Hoje também, né? Mas Deus, ele mencionava nas leis a questão da esmola, de acudir o necessitado, o órfão, a viúva. Por isso que Tiago, irmãos, eu não estou tendo tempo aqui, tá? É porque é só um apanhado, depois a gente vai fazer, a gente vai passar para vocês a escola de recursos. Mas Tiago diz o quê? Que a verdadeira religião é acudir o órfão, a viúva e o necessitado. Essa é a verdadeira religião. Então deixa eu dizer uma coisa para você, esmolas, não é, irmãos, a gente dar uma moedinha de 10 centavos. Irmão, se você puder dar uma cesta básica, dá uma cesta básica. Se você pode trazer 5 quilos de arroz, traz 5 quilos. Ah, pastor, não posso 5, traz 2. Ah, pastor, não posso 2, traz um saco de 1 quilo, 2 quilos de açúcar. Traz um macarrão. Traz alguma coisa. Por quê? Porque isso é esmolas. Como que eu pratico as minhas esmolas, irmãos? Toda vez que eu vejo pessoas pedindo na rua, eu paro para dar. Dinheiro não dou. Por quê? Porque vai usar droga, vai beber. Falo na hora, não dou. Você quer comida? Eu quero, então peraí que eu vou comprar uma comida para você. Isso é esmola. Vou na padaria, compro um pão, compro um negócio e dou. E isso é esmola, e aí a gente vai praticando isso o quê? Toda hora. Então além da gente trazer uma cesta básica, ou trazer 5 quilos de arroz, ou trazer alguma comida, ajudar nas cestas básicas que a gente entrega aqui todo mês, nós podemos até praticar na própria rua mesmo, dando um alimento, dando alguma coisa. Amém? Agora você já reparou que tem pessoas que eles chegam, eles não pedem dinheiro, eles pedem o quê? Me dá alguma coisa para comer. Irmãos, é de cortar o coração. Às vezes a gente não dá dinheiro porque, né, usa droga, etc, etc e tal. Agora quando pede diretamente a comida, irmãos, é impossível a gente não dar. Por quê? Porque a gente sabe que a pessoa está com fome, irmãos. E quem já teve fome sabe. Então a pessoa está pedindo o quê? Apenas de comer. E isso configura o quê? A esmola. Para a gente fazer uma apanhada aqui rápida e geral. Sabe o que acontecia em Israel? Era proibido ter alguém passando fome. Era lei dentro de Israel. Eles tinham que repartir. Quando a igreja primitiva, lembra lá, Atos capítulo 2, 42, 43 e tal, falava que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos no partir do pão. Lembra disso? Na doutrina dos apóstolos no partir do pão. O que era esse partir do pão? Era o que a lei dizia, que tinha que dividir o pão. Da onde que os apóstolos pegaram isso em Atos dos Apóstolos? Lá da lei, lá da Torá, que eles tinham que dividir o pão. Você sabia disso? Então, por exemplo, Israel, fulano está com fome, não podia, era lei. Vamos repartir o que temos, vamos chegar na casa dele, vamos acudir ele, ninguém pode passar fome. Isso era lei em Israel. O que significa? O que é dar a essas pessoas? Esmolas. Isso é esmolas. Porque a gente já pensa em esmolas hoje como a moedinha. Mas esmola não é a moedinha. Esmola é dar de comer ao próximo que tem fome, que tem necessidade. Amém? Prosseguindo, falar um pouco agora sobre primícias. O que seria a tal das primícias? Depois a gente coloca isso aqui, as 4 contribuições mais ou menos em uma ordem. O que é, pastor, as primícias? Por que as pessoas às vezes não falam em primícias? Primeiro porque não conhecem.
Segundo, porque líderes ou pastores têm medo de falar. Por que eu não tenho medo de falar? Porque eu sei que primícias é um princípio que eu vivo e um princípio que também as pessoas vivenciam conosco. Então o que nós fazemos? Passamos o princípio. Por quê? Porque nós não podemos ter medo de falar. Por que alguns pastores ou líderes, etc. e tal, têm medo de falar sobre primícias? Porque esse dinheiro, ele é ofertado a quem? Ao sacerdote. Vamos lá, o que a Bíblia diz? Irmão, eu vou parar um pouco aqui em primícias. Pastor, por quê? Porque é para você, é para o pastor? Não. Porque você vai ver o poder da primícia. Festa de primícias era uma coisa, eles começavam a celebrar os primeiros frutos da terra. Então quando começava-se a colheita, dava-se início o quê? A festa de primícias, que entrava justamente com a colheita. Porém, irmãos, ser primicista, entregar as primícias, falava de uma oferta. Então tinha a festa de primícias e a oferta de primícias. Então o que era a festa? É quando começava-se a primeira colheita, ou começava-se a colher, dava-se início à festa de primícias. E existia o que? A oferta de primícias. O que era a oferta de primícias? É quando, na verdade, o primeiro dia do trabalho, o primeiro fruto daquela terra, ele era retirado, e isso não era levado para o povo, isso era levado para quem? Para o sacerdote. Então tinha um costume de chamar feixe, tá? Eles pegavam a colheita do trigo, por exemplo, e eles abraçavam um feixe, tá? De trigo, aquilo era cortado, e esse primeiro feixe, ele tinha que aparecer, tá? No sábado, na colheita. E no domingo, primeiro domingo após a colheita, se ele tivesse colhido na quinta, no domingo, ele tinha que mover esse feixe diante do Senhor. O que significa? E isso é um tipo de ofertas que tinha na Bíblia, chamada oferta em movimento. Por quê? Porque ele movimentava a oferta diante do Senhor. Por isso que Jesus, irmãos, nada na Bíblia acontece em vão. Quando Jesus ele pega os pães e os peixes, o que ele fez? Ele moveu, ele levantou aquilo ao Pai. O que significa isso? Era o que acontecia na oferta de primícias. Então você pegava um feixe, aquele feixe era cortado, o sacerdote guardava aquilo, e no domingo, tá? Ele pegava e movimentava essa oferta diante do Senhor. Isso significa apresentando ao Senhor. Só que deixa eu dizer uma coisa, por que ele apresentava o Senhor? Que aí a gente vai resumir aqui. Por que ele apresentava ao Senhor? Porque escuta, isso aqui é sensacional. Toda oferta é entregue a Deus. Toda. Então vamos lá. Pastor, dei 10% de dízimo. Vai ficar onde? Na obra de Deus. Ok? Dei a minha oferta, não mais a oferta minguada. Dei uma oferta abençoada, pastor. Glória a Deus. Aprendeu. Para onde que vai? Para a obra do Senhor. Ok? Dei agora a minha esmola. Para onde que vai? Os necessitados. Dei as minhas primícias. Para onde vai? Agora preste atenção numa coisa. Por que nós somos míopes e demoramos a entender sobre finanças e sermos libertos? Então deixa eu ver minha contribuição aqui. Essa aqui vai para o pastor. Não, essa aqui eu não vou dar não, tira. Se engana. Essa aqui por necessidade. Não, já dei muita cesta básica mês passado. Esse mês não precisa nada não, tira. Essa aqui é da obra do Senhor. Eu vou dar direitinho, porque eu sou fiel. Não entendeu nada. Escuta, toda oferta, todo recurso não é entregue diretamente ao sacerdote, ao necessitado e à obra de Deus. Tudo é entregue a Deus. Olha para mim, se você deixa de dar primícia ao sacerdote, primeiro você deixou de apresentar ao Senhor. Acabou. Se você entender isso, move a sua vida. Irmãos, eu tenho experiências com isso aqui de forma sobrenatural.
O carro que eu ganhei, irmãos, foi quando eu peguei minha primícia. Em janeiro eu falei, minha primícia está aqui, eu orei. Eu falei, Deus, mais uma vez, eu quero uma experiência. E eu falei para Deus, eu quero aumentar o valor dessas primícias, eu preciso aumentar. E quando eu entreguei, irmãos, a resposta foi um carro. Quantas vezes em primícia eu peguei ofertas e entreguei, ganhei 10, 20 vezes mais do que eu tinha entregue. Sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa para você. Porque quando você compreende que as 4 contribuições não é dado para o imóvel, não é dado para o templo, não é dado para a luz, não é dado para o ar-condicionado, não é dado para o gás, não é dado para isso, não é dado para o som, não é para comprar instrumento, que essas contribuições, primeiro é dado a Deus. Então, pastor, a gente está precisando comprar um teclado novo. Não, mas tira do dízimo da oferta. Não vou tirar não. O que acontece? A gente pensa o seguinte: não, vou dar meu dinheiro para comprar teclado não. Você não entendeu que antes desse dinheiro chegar aqui, na igreja, no corpo físico, místico de Deus, passou pela mão de Deus primeiro. Antes de você entregar um pão ao necessitado na rua, Deus recebeu primeiro, porque toda oferta é entregue a Deus. Isso é libertador. Primícia. Um dia um camarada lá em Araguari, eu vou dar primícia, apóstolo Douglas. Eu falei, ô miserável, por que você não vai dar? Está olhando o carro dele, está olhando o que ele tem? Aí eu sentei com ele. Quando eu falei isso aqui, irmãos, ele falou, não, então eu estou em falta com Deus. Eu falei, claro, com certeza. É isso que você não entendeu até hoje. Você não está em falta com Ele, você está em falta com Deus. Olha para cá. Sabe o que Deus faz agora? 4 contribuições. Nós entregamos primeiro a Deus. Olha para cá. Não é o pastor que destina a esmola para o necessitado. Não é o pastor que destina o dízimo e oferta para a obra. Não é o pastor que destina a primícia ao sacerdote. Se toda a primícia for entregue a Deus, Deus destina para onde Ele quer. E ninguém bota a mão nisso. Foi Ele que determinou. Agora, por que as primícias elas são tão importantes? Sabe por que as primícias são sobrenaturais? Porque é o primeiro fruto da terra. Sabia que a primícia era entregue antes do dízimo? Você sabia disso? É o primeiro fruto, primeira hora. Vamos lá, dia da colheita. Que dia é hoje? Quinta-feira. Vamos lá colher. Pegou? Primeira coisa. Não, dízimo não. Isso aqui é primícia. Sacerdote. Caráter de primazia. Primeiro lugar. Vem antes do dízimo. Você sabia disso? Posso dizer mais, nós não temos tempo para explanar, mas nós vamos fazer uma escola violenta sobre isso. Quando se pegava, deixa eu dizer, não é só o dinheiro que tem caráter de primazia. O primeiro filho, caráter de primogênito, ele é primeiro. Pastor, você acredita que repousa, irmãos? O irmão pode ficar com ciúme, mas eu acredito pela escritura que repousa um manto sobre ele. E se o irmão, como Ulisses e Júnior, for esperto, anda no vácuo, porque o outro veio primeiro, e repousa sobre ele um manto. Não tem jeito. Não, é porque aí a gente entra, sabe aonde? No nosso mundinho de Bob. Ah, mas o filhinho vai ficar com ciúme. Não, irmão, é Bíblia. Meu filho, senta aqui, deixa eu te ensinar a escritura, o poder dessa palavra. Nós não estamos na escolinha da carochinha, não. Senta aqui que é o poder da palavra. Por isso que a mão direita era colocada sobre o primogênito, e sobre ele tinha porção dobrada, dupla porção. Então, primícias é um negócio tão, mas tão sério, que se você pegasse antigamente um animal, e esse animal, por exemplo, nascesse,
se você pegasse ele como primogênito, e você não pudesse entregar ao Senhor, você tinha que matar. Está escrito. Nasceu uma ovelha, aí você pegava a ovelha, aí você fala, não, vou ofertar o Senhor, não, essa aqui eu não quero. Ele não podia ficar, ele não podia usufruir, ele não podia guardar aquela ovelha. Não, essa ovelha é tão bonitinha, é a primeira, é do Senhor. Irmãos, está escrito em Levítico, tinha que quebrar o pescoço e matar aquele animal, se não fosse entregue ao Senhor, porque era caráter de primazia. Tudo que é primeiro é de Deus. Tempo, por exemplo, será se entregamos as primícias dos primeiros dias, das primeiras horas do dia? Será que nós temos esse? Acordamos e o que fazemos? Tomamos café, etc e tal, relaxamos, aleluia, daqui a pouco vou trabalhar. O que é caráter de primazia? As primeiras horas do dia, entregue ao Senhor. Por quê? O que a Bíblia diz? Nós não temos tempo de ler, mas eu vou falar. O que a Bíblia diz? Que se você santificar a primeira parte, todo o restante será abençoado. Sabe porque às vezes os dias são temerosos, terríveis? Porque não estamos consagrando as primeiras horas em caráter de primícia. Então deixa eu te falar, é filho, é o que entra na sua casa, tudo que é primeiro não deve usufruir, deve ser entregue a Deus. Tudo que é primeiro. Entrou um recurso, é primeiro, seja entregue ao Senhor. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Se toda a oferta, tipo de contribuição, tem um destino, mas primeiro nós entregamos a Deus, e Deus destina onde Ele quer. Preste atenção. Por que a primícia em primeiro lugar, de quando é entregue, Deus destina ao sacerdote? Posso dizer? Porque dentro disso aqui, o que Deus mais se preocupa é com o sacerdote. Pastor, não é com o necessitado, não. Não é com a sua obra, não. Porque se o sacerdote não estiver de pé, não tem necessitado e não tem obra. Só que nós temos uma mente, muitas vezes, ocidental. Guerreamos com os princípios judaicos cristãos. Não queremos aceitar. Somos resistentes. Se nós entendermos isso, irmãos, nós vamos voar, a sua vida vai mudar. Tem gente aqui que dá testemunho sobre ofertas. De quando eu falei sobre a oferta manca, eu falei sobre a oferta pedófila. Tem gente aqui que dá testemunho sobre isso. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Para nós terminarmos. Primícia, querido. Caráter de primazia. Pastor, como eu entrego então nos dias de hoje? Vamos lá, para a gente terminar agora. Deu para compreender? Depois, se você quiser algumas coisas, anota aí Ezequiel 44:30. Ezequiel, vou ler para você aqui agora. Ezequiel 44:30, fica bem claro, porque como que a gente vai, sair dessa escola. Rapaz, passamos alguma coisa nesse quadro aqui que... Ezequiel 44:30 diz assim, ó. E as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e de toda oferta, das vossas ofertas, serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas darei ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Escuta. Para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Por isso, que a primícia, o caráter de primazia, a primeira coisa que Deus faz é destinar ao sacerdote. Amém? Porque o sacerdote, através dele, o Senhor fará repousar a bênção sobre a sua casa. Amém? Então vamos lá, irmãos, para a gente terminar. Trouxeram a calculadora, não? Cadê, mano? Tem que trazer a calculadora.
Porque senão tem irmão que fala assim depois: pastor, é que eu não sei fazer ainda, pastor, porque eu não entendi. Não, irmão, não é isso não. É que você quer correr do manto. Para de conversa. Amém? Vamos lá. O camarada ganhou R$1.000. Aí ele dá quanto de dízimo? Esse quadro aqui tá uma bênção, né? Quanto que vai ser a primícia dele? Tem gente com calculadora mesmo. Estou gostando de ver. Briga com a matemática. Vamos lá. Por que isso aqui? Preste bem atenção. Eu sei que esse quadro aqui, não sei o que aconteceu com ele não, mas... Vamos lá. Por que acontece isso aqui? O que seria a primícia que nós entendemos? Um dia de trabalho, né? O primeiro dia de trabalho. Pastor, eu tenho carteira assinada, trabalho lá os 30 dias. 30 avos. Isso é a primícia. Então, ou a pessoa, ela pega lá os R$1.000 que ela ganhou, ela vai pegar 30 avos, que vai dar 33,33. Que automaticamente, não boto isso como lei, por causa que isso não está escrito, mas acaba sendo, se você correlacionar o dízimo e a primícia, acaba sendo 1/3 do dízimo. Tá? Então, se você pegar o dízimo aqui e dividir por 3, vai dar isso aqui. É a mesma coisa se você pegar o dízimo, o valor total, e botar 30 avos, também vai dar isso aqui. Ok? Agora vamos lá, eu ganhei R$1.000, vou dar o dízimo de 100, tá? Mas vamos lá. O que as pessoas nos perguntam, pastor? O dízimo é do bruto ou do líquido? Sempre as pessoas perguntam isso. O que eu preciso entender? Tudo aquilo que chega na minha mão, eu tenho que dar o dízimo. Então vamos lá. Fui descontado aqui, vamos supor, R$24 foi descontado. Então você vai pegar 1.000 menos os R$24, se quanto que é o INSS? 11%, não é isso? Eu nem sei mais sobre esse negócio. Enfim, vamos lá. Você pegou aqui o INSS. Você pegou o INSS e foi descontado aqui. O salário fixo era R$1.000. Descontou o que é isso? Eu não sei se é o álcool que está estragando, isso que eu estou com medo. Às vezes é o álcool que está tirando a... Vamos ver o que vai dar. Vamos lá, vai dar certo, irmão. Isso aqui, não deixa o bicho falar aí não, que isso aqui é simples. Vamos lá. Você pega R$1.000, tem o INSS, né? Que às vezes 7, 11%, alguma coisa. Em média 11, né? Se você recebeu, vamos supor aqui R$900, né? Tirando o INSS, média de 10, 11%, você recebeu 900. Você vai dar o dízimo de quanto? De 900. Ok? Por quê? Porque tirou o INSS. Uma vez que você receber depois um benefício, você tira o dízimo desse benefício. Mas se isso aqui foi descontado na fonte, e você só colocou a mão em 900, você vai dar de 900. Ah, pastor, entendi. Então vamos lá. Lá na minha empresa discuto o meu aluguel, meu plano de saúde. Aí é uma gracinha, né? Por quê? Porque você está desfrutando, irmão. O INSS você não desfrutou ainda. Não chegou nenhum dinheiro na sua mão ainda. Ok? Então assim, você tem aqui os R$900. Não, pastor, eu tirei aqui R$100 do plano de saúde e, sei lá, R$500 do meu aluguel. Você tem que dar o dízimo disso aqui, irmãos. Senão você está roubando a Deus do mesmo jeito. Por quê? Porque você está usufruindo disso. O INSS, você não tocou a mão em nada ainda. Ok? Então assim, o que vier na sua mão, você entrega o dízimo. Ok? Se houve esses descontos, mas você está usufruindo, por exemplo, como plano de saúde, você tem que dar o dízimo, você tem que incluir. Então você vai receber, vamos supor aqui, ó, plano de saúde era 100,
Você vai receber quanto? 800. Ah, eu vou dar o dízimo de 800. Está errado, você vai dar o dízimo de 900. Porque o plano de saúde era 100. Amém? Ok? Então, o dízimo, geralmente, irmãos, nós damos, não tem como a gente falar bruto ou líquido, porque depende do desconto que está tendo. Dependendo do desconto, o bruto é o líquido. Então, assim, do que você usufrui, tá? Com plano de saúde, etc e tal, do que você está usando, do que é bênção para você, para sua casa, etc., você tem que entregar o dízimo, ok? E se for descontos que você não está recebendo ainda e não está vendo, você não precisa dar. Ou se você der agora, você não dá quando receber lá. Oi? Se você recebeu o acerto, você vai usufruir, certo? Então você tem que entregar o dízimo. Sim, foi o que eu acabei de falar. Ou você tira da fonte ou tira depois, Entendeu? Isso aí é muito relativo, por isso que eu estou te falando. Se você não recebeu, não usufruiu agora, você vai receber amanhã esse acerto, você dá do acerto. Ou se você está dando aqui antes, por exemplo, já está dando do valor bruto, do total, você não vai dar lá, senão você está dando a segunda vez. Ok? Então, é só, irmãos, a questão da gente, porque às vezes assim, irmãos, a nossa mente ela escapa um pouco. O que a gente tem que pensar? O que eu estou usufruindo agora? Então eu pego e dou. Amém. Não, o que eu estou te falando é justamente, mas aí eu penso assim, eu sei que às vezes a gente briga com a calculadora, com a matemática, mas tem gente, irmãos, que briga com Deus, é diferente, que ele é espertinho. Não, isso aqui, irmão, a gente não precisa nem falar, né? A pessoa, na verdade, ela tipo assim, ela já sabe que ela tem que dar de uma coisa e ela não quer dar, e etc, né? É uma outra questão, libertação financeira. Amém? Glória a Deus. Se você quiser anotar aí, para acabar, Êxodo 22, 29, fala do caráter, isso aqui é profundo, caráter de primazia, tá? Quando era movido, feixe, etc, etc e tal. Êxodo 34, 19, fala daquilo que eu te falei, que os animais tinham que ser sacrificados, etc, se eles não pudessem ser oferecidos ao Senhor. Isso também é poderoso demais, extremamente poderoso, ok? Romanos 11, 16, de primícias, fala sobre santificar a primeira parte, e as demais, né, o restante será também o que? Consagrado, santificado ao Senhor, amém? Irmãos, nós vamos terminar por aqui, eu acho que deu para a gente contextualizar, e entender mais ou menos aí, mais ou menos não deu para entender, né, irmão? Se a gente quiser entender, a gente entende. Se você tiver dúvida, pode nos procurar depois, nos perguntar, amém? Eu termino aqui dizendo, irmãos, libertação financeira. Nós tivemos a aula passada e essa aula, as duas aulas que nós falamos de sacerdócio e a terra, e hoje nós estamos falando sobre as contribuições. O que eu quero dizer para você, irmãos? Se nós respondermos aquilo que o Senhor está ensinando, sabe, instruindo, falando para nós, irmãos, nós vamos ter uma outra vida financeira, isso aí é fato, tá? Irmãos, eu nunca fui rico, mas eu vou te falar, eu vivo por fé há muito tempo, eu particularmente, irmãos, eu tenho visto a cada dia mais a mão do Senhor. Eu já ganhei 2 carros, irmãos, sem pagar R$1, porque, irmãos, foi a mão de Deus, isso aí não tenho dúvida. Se era merecedor, se não era, não sei, eu sei que Deus quis me dar. Então deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos, nós precisamos exercer sacerdócio e exercer as contribuições. Às vezes a gente pensa assim, mas eu deixa eu dizer uma coisa para você,
A gente às vezes peleja, irmãos, peleja, para, irmãos, dar o dinheiro. Aí tem um momento da oferta, aí a pessoa está aqui com a sábia. Irmãos, e a gente não consegue entregar. Existem igrejas, por exemplo, meu pai é da Maranata, irmãos, não tira nem oferta no culto. Você sabia disso? Quando você quer entregar o dízimo, sabe o que você faz? Você vai lá na secretaria, assina o cheque, sei lá, passa cartão. Isso aqui é meu dízimo, então, lá na secretaria, ninguém vê nada. Na hora do culto não tem nem dízimo e oferta. Agora, você já ouviu falar no Manaim? Se você for no Espírito Santo e Vitória, você vê o tamanho do sítio, do lugar que eles têm lá, onde reúne 4.000 pessoas, constantemente. Lá eles falam sobre dízimo e oferta, é como se fosse um encontro. Eles preparam os membros e os membros vão para as igrejas. Eles compraram agora, na Praia da Costa, onde eu inclusive passava férias lá, eles compraram um hotel, que estava falido, um hotel inteiro só para receber o pessoal da Maranata que vem de fora e tal, porque ninguém prega lá, né, de outras igrejas, mas tem as igrejas fora, né, as igrejas estrangeiras, e aí as pessoas vêm e vão ficar nesse hotel, na praia, um hotel gigantesco, eles compraram um hotel, e ninguém fica lá, irmãos, dá por favor, oferta, você vai na secretaria e você faz a sua contribuição. Sabe o que é isso, irmãos? Maturidade, ninguém precisa ficar forçando, ninguém precisa ficar no nosso pé, ninguém precisa ficar fazendo exibicionismo para você poder entregar, irmãos, o que é do Senhor. Lembre-se, você está com 90%, irmãos, mas que tudo é de Deus. Ele não está te pedindo 10% para Ele ficar com 10% seu. Na verdade, você está com tudo que é dele. Ele está te entregando, deixando 90% na sua mão, para que você administre o restante. Amém? Então, querido, em nome de Jesus, que nós venhamos entrar, sabe, em um novo tempo, querido, entrar em um novo momento para a nossa história financeira. Em nome de Jesus. Se nós entendermos, irmãos, sobre o que nós falamos, inclusive das ofertas aqui, irmãos, nós vamos ter um outro momento como igreja. Sabe, o nosso desejo é, irmãos, quando a gente fala, né, sobre fazer mais obra social, sobre a questão de missões, etc. Só que muitas vezes a gente vê a própria igreja, irmãos, porque quem move aqui não é o pastor, irmãos, é a igreja, somos nós todos, juntos aqui. E a gente refém de uma mentalidade, desculpa, miserável. Porque, irmãos, às vezes a gente entrega para Deus o resto, ou entrega o que não nos custa nada. E às vezes a gente não pensa sobre isso, querido. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou dizer da minha intimidade. Eu recebo primícias aqui. Eu falei para Deus esse ano. Eu falei, Deus, de todas as primícias, eu quero começar a entregar, abençoar pessoas necessitadas que estão do meu lado, com as minhas primícias que eu recebo. Eu quero começar porque eu recebo primícia. Só que eu quero pegar agora essas primícias, irmãos, e abençoar a necessidade de pessoas que estão na minha volta. Por quê? Porque, irmãos, não pode parar em mim. E aí eu não tenho aquele medo que muitos, ou a maioria tem. Mas se eu der, vou perder. Mas se eu der, eu vou ficar sem um pouquinho. E, irmão, quando eu dou, aí que vai receber mais ainda. Aí que vai vir mais ainda. A gente não pode ficar amarrado, preso no dinheiro, irmão. Mamon, da aula passada, fortaleza mental não nos governa. Em nome de Jesus, irmãos. Em nome de Jesus. Amém? Fica de pé comigo, em nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Como diz o pastor Douglas, eu amo a escola, irmão. Como a gente é instruído, como a gente é fortalecido aqui, cara. Como a gente sai daqui, irmãos, parece que a palavra rasgou a gente por dentro. Amém? Se você tiver alguma dúvida, irmãos, procure, mas não deixe de entregar as contribuições, que não é de A, de B, nem de C, é do Senhor. Você entrega a Deus em primeiro lugar. Amém? Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer nesse momento, por tudo, Pai, que o Senhor tem falado, construído e edificado dentro de nós, Pai. Eu quero te agradecer, Pai, porque a tua mão está sobre nós, e sempre, Pai, quando nós somos instruídos, é porque o Senhor quer nos abençoar, Pai. Sempre quando a instrução do céu vem, e assim como o Senhor, Pai, nessa semana liberou sobre mim a questão das ofertas, eu libero sobre o teu povo, eu libero sobre a igreja de Cristo um novo nível de oferta, Pai.
para a tua obra, para aquilo que o Senhor tem para fazer, Pai. Em nome de Jesus, nós liberamos agora, Pai, os céus, de tudo aquilo que está travado, de tudo aquilo que está preso, de tudo aquilo que está parado, Pai. Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que está, Senhor, travado, nós liberamos os céus, Pai. Que homens e mulheres generosos se apresentem, Deus, para entregarem aquilo que te pertence, aquilo, Pai, que não é nosso, aquilo que não pode ficar parado em nós, Pai. Nós somos de fato, Pai, podemos fazer correr esse fluxo, Pai, esse fluxo de dar e de receber e de dar, Pai. Nós não queremos reter nada que é do Senhor, nós queremos que isso flua, Deus, em nome de Jesus. Deus, que o Senhor venha sobre nós, tocando, Pai, a nossa área financeira, tocando o nosso trabalho, a nossa despensa, aqueles, Pai, que estão passando por necessidade, desemprego, que o Senhor, Pai, nessa noite abra a porta, que o Senhor, Pai, faça o sobrenatural, para que possamos sim, Pai, ser fiéis a Ti, Deus, e devolvermos aquilo que te pertence. Não estaremos, Pai, na condição de roubadores, Pai, porque nós, Pai, como filhos de Deus, decidimos ser fiéis a Ti. Nós oramos, Pai, nessa noite, agradecidos, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos, graça e paz. Sábado nós temos JP, não esquece, em nome de Jesus. Vão na paz.